Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos no propósito de santificação, retorno à santidade. Estamos na reta final, hoje é o 37º dia. Faltam 3 dias para completarmos os 40 dias. Grandes coisas o Senhor já fez por nós, já tivemos experiências com o Senhor nesses dias. Muitos de nós já fomos visitados pelo Espírito Santo de maneira sobrenatural. Outros estão experimentando que subiram de nível, né, nesse relacionamento com o Senhor. E a tendência é só aumentar, porque essa é a vontade do Senhor, que cresçamos na graça e no conhecimento dele. E nós estamos falando sobre o tema pecados de entrega. O que é isso, pastor? Nós deveríamos entregar toda a nossa vida por completo a Deus, mas quando não fazemos isso, nós cometemos pecado. E por que não fazemos isso, pastor? Porque queremos ter o controle das coisas, queremos controlar. O ser humano tem esse desejo de controlar. Porém, o ser humano não foi criado para controlar as coisas. Ele foi criado para administrar as coisas criadas por Deus. Lembra lá no Gênesis, quando Deus fez todas as coisas, colocou Adão ali e ele disse para Adão cuidar de todas as coisas? É esse o objetivo, sempre na dependência de Deus, porque Adão até então tinha essa comunhão perfeita com Deus e recebia diretamente do Senhor todas as instruções, direções, tudo que ele precisava fazer. Mas um dia esse homem rompeu com Deus. No coração dele surgiu o mesmo pecado de Satanás, é o pecado da independência de Deus. Então, assim como Satanás se rebelou de Deus, o homem também, pelo seu pecado, se rebelou. Ele quis fazer a sua própria vontade e não deu certo. E continua não dando certo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E o homem, sem Deus, ele não tem uma direção. Ele não tem um rumo, ele não tem boas perspectivas na sua vida. Então você vai ver alguém sem Deus, é alguém que não tem freio e não tem direção. Você entraria num carro que não tivesse volante nem freio? Um carro em alta velocidade? Claro que não, porque você certamente já preveria que aquele carro ia bater em algum momento e você poderia vir a óbito. Então, precisamos entregar nossa vida completamente a Deus, porque Jesus se entregou completamente por nós. Deus deu o seu Filho, ou seja, entregou o seu Filho por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Jesus, o nosso Senhor, entregou completamente a sua vida, por que nós não vamos entregar completamente a nossa vida? Então, o ser humano, primeira coisa que a gente pode refletir aqui, que o ser humano não foi criado para viver só. E Jesus disse isso, não é bom que o homem esteja só, e principalmente só ou isolado de Deus, separado de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, mesmo que você tenha entortado o seu caminho em algum momento, mesmo que em alguma área da sua vida você não tenha cedido o governo ao Senhor, e isso vai se refletir em relacionamento, em casamento, em namoro, em negócios, em trabalho, você não pediu a direção a Deus, você não pediu orientação ao Senhor, você simplesmente tomou a decisão por si só. E muitas das vezes essas decisões trazem um resultado frustrante, decepcionante ou até em alguns casos de dor. Mas o Senhor, Ele ainda diz para nós, veja bem, vamos reler? Confia no Senhor
Primeira coisa, confiar no Senhor. E outra coisa, né? Você tem que entender que Jesus é o seu Senhor, que Deus é o seu Senhor. Então ele diz: confia no Senhor. De que maneira? De todo o seu coração. E não te estribes, ou não tenha essa confiança na sua própria, no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, ou seja, em todas as áreas da sua vida. Se houve alguma área na tua vida que você não pediu orientação a Deus, que você não reconheceu Deus nessa área, ainda há tempo de você reconhecer Deus nessa área, e Ele, a promessa é essa: endireitará as tuas veredas, endireitará os teus caminhos. Você confia que Deus possa endireitar aquilo que desencaminhou em algum momento por conta das suas próprias decisões? Então esse homem dependente de Deus, ele é um homem bem-sucedido. É o que o salmista diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem é um homem feliz, porque bem-aventurado significa feliz. O que é a rendição, então, completa, ou essa entrega completa? É o indivíduo, né, se colocando nas mãos de Deus por completo, tá? Confiando em sua vontade, ou confiando que Ele tem uma vontade para nós que é boa, perfeita e agradável, confiando na sua direção também, porque Ele tem uma visão mais ampla do que a nossa. Nós enxergamos o imediato, o hoje. Deus não. Deus enxerga o amanhã, o depois de amanhã, o depois de amanhã e tantos anos para frente. Por quê? Porque o Senhor tem o futuro em suas mãos, Ele sabe. Então, esse homem que se rende totalmente ao Senhor, e quando eu digo homem, eu digo gênero humano, tá? Ele entrega, ele confia toda a sua vida e vontade ao Senhor, sabendo que o Senhor tem uma vontade boa, e a direção que Ele nos dará, se em obediência, é uma direção de sucesso, de bem-aventurança. Entrega total também é um compromisso, tá? de entregar todos os aspectos da vida a Deus, a saber, pensamentos, emoções, desejos, sonhos, planos e decisões. Você costuma levar todo pensamento cativo ao Senhor, ou seus pensamentos são seus pensamentos? Entregue seus pensamentos ao Senhor, porque muitas das vezes nós pecamos em pensamentos. Já falamos sobre isso aqui dentro dessa jornada. Entregue também suas emoções, porque as suas emoções, elas podem ser boas ou ruins. Você pode ter emoções positivas ou emoções negativas. E se Deus não estiver governando a tua vida, certamente esses sentimentos ou essas emoções negativas dominarão a sua alma, enegrecendo, escurecendo ela, de forma que a luz do Senhor, ela seja rejeitada por você. Tá? Porque quando alguém deliberadamente resolve acolher emoções ruins, ele está rejeitando a luz. Tá? Desejos, tem desejos que são desejos ilícitos. Então você deve entregar os seus desejos ao Senhor, falar: Senhor, governe os meus desejos, sonhos, planos, decisões, todas essas coisas, todos esses aspectos precisam estar sujeitos à soberania e ao governo do Senhor, tá? Porque se entregar totalmente, tá? Entregar tudo é muito importante, porque quando reconhecemos que Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas, nós estamos reconhecendo da maneira correta. Porque qual de nós poderia acrescentar um dia que seja à nossa existência? Se não fosse o Senhor, nós nem existiríamos. Então é pela vontade dEle que nós amanhecemos a cada dia, porque a vida está nas suas mãos. E Ele conhece também por que nós devemos entregar a nossa vida totalmente a Ele, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Você se conhece? Talvez você ache que se conhece, mas quanta gente
faz coisas que ele achava que não seria capaz de fazer em um momento de desespero ou num momento de emoção extrema. Então, ele conhece melhor nós mesmos e ele tem o melhor plano para as nossas vidas. Deus diz assim: eu que sei os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para vos dar o quê? O fim que desejais. Quando entregamos tudo a Ele, estamos abrindo mão do controle e confiando na sua sabedoria e amor. Isso nos traz 3 coisas: paz, segurança e direção. E num tempo como esse, um tempo de incertezas, ter paz, ter segurança e ter direção é um bem que, se tivermos, nós temos muita riqueza, nós seremos extremamente ricos. Como podemos entregar tudo a Deus? É um processo contínuo, diário, constante, é perseverança, tá? Começa com o quê? Com um ato de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé nós reconhecemos que precisamos de Deus em nossa vida e que Ele é capaz de cuidar de nós. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará Espírito Santo, e se pedirmos, né? Então Deus, Ele tem o melhor para nós e Ele cuida de nós. E em seguida, né, primeiro passo é fé, em seguida devemos buscar a sua vontade através de quê? Da oração e da meditação, do estudo da palavra de Deus. É importante também ter essa prática de renunciar ao pecado e buscar a santidade, permitindo que o Espírito Santo, que é Deus, guie os nossos passos e as nossas vidas. Então, vamos recapitular? Fé, tá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabendo que Ele cuida de nós. Em Hebreus a palavra de Deus diz: importa que aqueles que o buscam creiam que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Tá? Oração. Você deve orar quando, pastor? Todos os dias. Em todo momento. Você deve ter uma vida de oração. E o que é a oração, pastor? É comunicação com Deus. Então, através da oração você se comunica com Deus, e comunicar com Deus você pode comunicar a todo momento. Por quê? Porque o véu já foi rasgado e você tem acesso a Deus. Meditação da palavra de Deus. Por que meditar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é a revelação de Deus. Em João 1 diz o quê? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, tá? Também renunciar ao pecado, ter essa prática de olhar para si, reconhecer o que é errado. Se você é alguém que pratica a sua devocional, orando e lendo a Bíblia, certamente o Espírito Santo vai te mostrar aquilo que está errado em você, que precisa ser mudado. Assim como nós estamos falando aqui, fazendo nesse propósito, tá? Buscando essa santidade. Então, essa santidade ou essa santificação nada mais é do que a lavagem pela palavra. A palavra de Deus é como uma água pura que nos limpa e nos purifica. Quais são os benefícios da entrega total a Deus? Então, tem recompensa também. Podemos saber que tem recompensa. A entrega total a Deus nos traz uma série de benefícios para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida existencial, material, física, tá? Porque quando confiamos em Deus e entregamos tudo a Ele, experimentamos a paz interior, a alegria, a esperança e reconhecemos o nosso propósito. Também recebemos direção e sabedoria divina para tomar decisões sábias. Então você imagina o próprio Deus se comunicando de uma forma sem interferência com você. É isso que nós conseguimos quando avançamos na santificação. Nós tiramos as interferências da nossa comunicação com Deus e o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, porque a promessa é essa: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, recebemos o cumprimento dessa promessa quando o Espírito Santo começa a nos guiar, nos direcionar, nos ensinar
coisas que precisamos saber, tá? Também, além disso, a entrega total a Deus nos liberta do peso do pecado. O pecado é um peso, é como uma bola de ferro amarrada no nosso pé, que nos impede de avançar e de nos movimentar livremente, tá? Nos aproxima dele, porque quando aproximamos dele, também somos capazes de vencer o pecado e nos tornamos semelhantes a ele. E também fortalece o nosso relacionamento com ele. Então, quando nos entregamos totalmente ao Senhor, nós nos aproximamos dele. E a proximidade nossa de Deus vai causar uma consequência, que é a nossa santificação. Porque mais perto do que é puro, nós somos purificados. Tá? Quais são os desafios também para nos entregarmos totalmente ao Senhor? Tá? Embora a entrega total a Deus seja algo desejável, que devemos desejar, também enfrentamos desafios no longo desse caminho. Um dos principais desafios, né, desse propósito nosso é o desejo de manter o controle. Nós sempre vamos brigar, resistir a entregar o controle total de nossa vida a Deus. Sempre vamos querer ter o controle de alguma coisa, e Deus quer que nós entreguemos totalmente a Ele. Muitas vezes nós vamos querer fazer as coisas do nosso jeito e confiar nas nossas próprias habilidades. Foi o que eu falei ontem. Todos nós podemos ter habilidades, mas devemos confiar somente em Deus, tá? No entanto, a entrega total a Deus requer também humildade e confiança. Também o homem é orgulhoso por natureza. E ele precisa ser humilde para entregar totalmente ao Senhor. E confiar que está fazendo o melhor. Outro desafio é a luta contra o pecado e as tentações, porque o pecado vai querer voltar. Nós estamos num caminho sujo. Você anda numa estrada de poeira, teu pé vai ficar empoeirado. E você vai precisar lavar esse pé todo dia. Então, se permitirmos que essa sujeira permaneçam em nós, elas nos atrapalharão nessa entrega total ao Deus, porque se houver pecado em nós, nós vamos resistir a Deus. É um processo contínuo, é o processo da santificação, é um processo de renúncia, de busca por mais de Deus, por mais do Espírito Santo, por mais unção, por mais graça. E isso vale a pena, tá? Como essa entrega total vai impactar a nossa vida e a vida dos outros? Podemos pensar que, em primeiro plano, você é transformado. Você se torna como uma bomba atômica no mundo espiritual. Quanto mais perto de Deus, mais cheios de Deus, quanto mais você entregar a sua vida a Deus, mais de Deus vai haver dentro de você. Imagina você totalmente rendido ao Senhor e o Espírito Santo tomando sua vida por completo. Vai acontecer como acontecia no passado, com os apóstolos, com Jesus. Você vai orar e vão acontecer milagres. Você vai tocar em alguém, essa pessoa vai ser curada. Você vai dar ordem a espíritos malignos e eles vão bater em retirada. E é isso que esse mundo hoje precisa, de pessoas que desapareçam para que Jesus apareça nela. É aquela canção: que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Deus quer manifestar a sua glória através de nós, mas isso não vai acontecer enquanto nós estivermos desejando ter o controle das coisas. Precisamos confiar totalmente no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e que a nossa rendição a Deus não é uma perda, mas sim um ganho sem precedente. Ganha você, ganha a tua família em primeiro plano, porque o reino de Deus vai estar estabelecido dentro da sua casa. Ganha as pessoas próximas de você, porque aonde o sol chega, ali há aquecimento, há luz, iluminação. E a luz do Senhor
Quanto mais forte e intensa estiver em você, mais as trevas vão dissipar. Então as trevas vão dissipar no teu trabalho, elas vão dissipar na tua escola, na tua faculdade, nas coisas que você faz. Você vai fazer como Jesus. Jesus chegou em Gadara, os demônios vieram ali reclamar com ele. Por que vieste antes do tempo? Porque essa presença, ela é manifestada no reino espiritual de uma forma poderosa. Então, você deseja ser essa pessoa? Você deseja se anular para que Deus se manifeste através de você? É isso que o mundo precisa hoje, de uma igreja que esteja totalmente rendida ao Senhor, para que o Senhor manifeste a sua vida e a sua glória através de mim e de você. Receba essa palavra no teu coração, que Deus abençoe grandemente sua vida, que você se entregue, se renda totalmente, que você compreenda que sem essa entrega completa ao Senhor, você vai ter gotas, porções do Senhor, enquanto você poderia ter um enchimento do Senhor, uma completude do Senhor. Você poderia, no mínimo, ter um nível maior do Espírito Santo, da unção, da graça de Deus sobre a tua vida do que você tem hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te damos graças, louvamos o teu nome, porque o Senhor é Deus poderoso. Reconhecemos, Senhor, que sem ti nada somos, nada podemos, nada temos, tudo vem do Senhor. Então, Senhor, nos entregamos ao Senhor na dependência, na confiança, na fé de que o Senhor tem cuidado de nós, de que os teus planos são melhores do que o nosso, que a tua visão, Senhor, é uma visão de futuro. O Senhor nos olha não como somos hoje, mas como seremos no Senhor daqui a alguns anos. Então, Senhor, que essa imagem gloriosa, que esse projeto glorioso que o Senhor tem em cada um de nós aconteça para a glória do teu nome. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que essa palavra seja uma semente para gerar grandes transformações na sua vida, porque nessa semente há muitos frutos. Permita que essa semente cresça, germine e dê esses frutos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembrando sempre aí, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Deus abençoe poderosamente sua vida.